28, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a PEC da anistia. A gente falou mais cedo sobre a mini-reforma eleitoral, agora vamos falar sobre a PEC da anistia. O relator da proposta, que é o deputado pelo PL aqui de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, apresentou um parecer com algumas mudanças. Ele incluiu a exigência de que os partidos repassem, no mínimo, 20% dos recursos para campanhas de candidaturas negras. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com a Valéria Paes Landim, que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Valéria, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Se a gente tomar como base a necessidade de transformar especialmente o parlamento, mas o poder como um todo, o executivo também, em todos os níveis, em algo mais parecido com o que é de fato a sociedade brasileira, ou seja, com mais diversidade, com a participação de mais mulheres, essa PEC significa um avanço ou não? Ela representa um desmonte legislativo e um claro retrocesso aos direitos das minorias e das pessoas que, em sua maioria, representam o Brasil. Nós temos um verdadeiro ataque a esses direitos que foram conquistados ao longo dos anos. Nós estamos falando de pelo menos 27 anos em que o trabalho legislativo, o trabalho da sociedade, dos movimentos sociais e de profissionais também ligados à área, vem sendo construído numa tentativa de elevar esses números da subrepresentação das mulheres e negros também. A título de exemplo, de quase 190 países do mundo, o Brasil hoje ocupa a 141ª posição no ranking de representação de mulheres nos seus parlamentos. A título de exemplo também, estamos atrás de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Chad, Burundi, Honduras, Namíbia, dizendo exatamente o seguinte: o que o Brasil tem feito e qual o compromisso do Brasil com a paridade de gênero, de suas mulheres no legislativo. Então, é um verdadeiro retrocesso. Agora, Valéria, informações de bastidores dão conta de que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, só deve pautar essa PEC, que ainda está sendo discutida no contexto de uma comissão especial. Já houve pelo menos 3 adiamentos para que a votação efetivamente acontecesse. Essas informações dão conta de que ele só deve pautar essa PEC chamada da anistia na Câmara se o projeto de lei que trata da mini-reforma eleitoral avançar no Senado Federal e se o presidente Rodrigo Pacheco sinalizar que a PEC da anistia também será aprovada pelos senadores. O próprio líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, que deu essa informação no meio da semana passada. E Pacheco não tem pressa de que essas pautas avancem, justamente por causa dessa pressão social. Eu queria a sua avaliação. Você acredita que esse travamento, estávamos falando sobre isso, né, Colombo, agora há pouco, que o travamento dessas discussões na Câmara e no Senado tem tudo a ver com essa pressão da sociedade? Sim, de fato, existe um grupo muito forte, expressivo, que tem feito um trabalho de incidência junto à presidência do Senado, junto aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente semana passada o ministro Alexandre de Moraes também recebeu uma visita de grupos organizados. Particularmente, posso te falar que eu já tenho mais de 2 anos que a gente vem trabalhando essas pautas e cada vez que chega uma ameaça como essa, a gente faz esse trabalho de mostrar para o presidente da Casa Legislativa o risco que isso pode nos trazer. Eu enxergo a postura e o trabalho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem fazendo como um trabalho extremamente positivo, de forma extremamente coerente. Ele tem dado, não desprezando o trabalho que o presidente Arthur Lira, a atenção tem dado. Como você mesmo falou, essa votação ela foi adiada várias vezes. Existe, sim, também uma pressão de um lado, uma pressão de um outro, uma articulação entre os próprios líderes também. Nós, enquanto movimentos sociais, advogados, nós estamos atentos a esse tipo de articulação que vem sendo feita. Mas quero dizer que, de uma forma muito especial e muito qualificada, o presidente Rodrigo Pacheco tem se posicionado no sentido de dar maior atenção e extrema responsabilidade diante desse tema.
porque caso essa matéria venha a ser aprovada da forma que ela se encontra, ela vai colocar o Brasil em uma das posições mais vexatórias no que diz respeito a ataques a direitos fundamentais e retrocesso legislativo no que diz respeito ao aumento do número de mulheres nos parlamentos, especialmente no parlamento brasileiro. Valéria, o Vilela tem uma pergunta para fazer para você também. Diga lá, Vilela. Bom dia, Valéria. Satisfação falar com você. Valéria, especificamente no que se relaciona à reserva de vagas para as mulheres, você entende que é mais efetivo uma reserva concreta de cadeiras para mulheres ou um percentual de candidaturas como ainda é feito atualmente? Eu vou responder para você da seguinte forma. Eu acho que da forma como o Brasil hoje tem esse modelo de ação afirmativa, de trabalho para reduzir essas desigualdades, essas assimetrias, infelizmente o Brasil não tem o melhor design no que diz respeito a um percentual de cota de gênero, a reserva de assento. Se você analisar as várias legislações ao redor do mundo que tratam responsavelmente sobre a reserva de assentos pelo mundo, ela foi feita de uma forma muito organizada, foi feito com acompanhamento, foi feito com planejamento para que esses assentos realmente pudessem ter, essa reserva de assento pudesse ser combinada com a imposição de um percentual de acesso. O que eu observo enquanto profissional da área, enquanto pesquisadora do tema? Eu acho que essa matéria ela vem sendo trazida ao longo dos últimos anos de forma muito assodada, atropelada e sem nenhuma avaliação com maior racionalidade para trazer um impacto realmente positivo no caso brasileiro. A iniciativa é válida, abrir o debate é válido, mas não da forma como está sendo colocado. Não adianta eu falar de reserva e, ao mesmo tempo, eu dizer que os 30% para as candidaturas elas vão se tornar facultativas. Eu estou dizendo que essa medida ela é uma proteção deficiente, né? E nos outros lugares do mundo, vou dar um exemplo, países africanos que têm uma classificação que tem uma presença acima de 50% ou a partir de 50% das mulheres nos parlamentos. Existem desenhos conjugados dessas ações afirmativas. Existe uma imposição constitucional, uma imposição legislativa e também dentro da estrutura dos partidos políticos, os próprios estatutos também falam sobre isso. Então, no caso brasileiro, existe uma tentativa de dizer que está avançando, mas, ao mesmo tempo, eu estou trazendo uma redação que ela restringe esse direito também. Então, eu acho que merecia esse tema, especialmente da reserva, ganhar mais tempo, ganhar um debate melhor e fazer realmente um desenho de uma ação afirmativa que ela traga um resultado de impacto para os próximos anos no Brasil. Muito bem, a gente conversou com a Valéria Paes Landim, que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Valéria, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente e um bom domingo para você. Até a próxima. Obrigada, para vocês também.